Olá, tudo bem? Então, hoje temos um artigo de uma revista da área de física e agora eu vou fazer a tradução do resumo desse artigo. O tema do artigo é Demonstrações exploratórias em ótica física via materiais de baixo custo. Esse é o sinal de ótica, ou então esse. Aqui vocês podem ver os autores. Eles são do estado do Acre. Vamos ver que revista é essa. Então, é a revista A Física na Escola, do ano de 2021. A fundamentação teórica cita diversos autores, mas gostaria de destacar esses dois, porque eles falam a respeito do ensino, no qual é importante saber o que os alunos já têm de conhecimento prévio e que o novo conhecimento ele possa se relacionar com o que os alunos já sabem, para que eles possam entender de forma clara. E também usar experiências para que os alunos possam observar, que vai ajudar no entendimento. Então, antes é preciso fazer alguns questionamentos, perguntar aos alunos o que é que eles já conhecem sobre o tema, perceber, né, qual é o conhecimento prévio que eles já têm, o que é que precisa ser acrescentado e o que é que eles precisam aprender. Mas não é o professor quem vai explicar tudo. Serão feitas demonstrações e, ao observar essas demonstrações, os alunos terão conclusões. E isso fará com que elas formem o conhecimento. A pesquisa a qual o artigo se refere foi feita em duas escolas estaduais do Acre. As duas foram turmas do segundo ano do ensino médio, num período de 4 semanas. Foram feitas 8 aulas de 50 minutos cada. Então, o artigo mostra que como foi feito o planejamento dessas aulas. Também, quais são os meus objetivos? Quais objetivos foram tratados? Objetivos também específicos. E antes, ele já cita quais perguntas seriam adequadas fazer aos alunos. Então, todos esses detalhes tá no artigo, estão completos, mas aqui é apenas um resumo. Então, na primeira aula, será feita uma análise, aplicado um questionário para saber o conhecimento prévio dos alunos. E também a opinião dele sobre determinados temas, para saber se eles já têm um entendimento claro ou saber o que falta para melhorar e esclarecer mais esse conhecimento. Então, é feito um questionário para que eles possam responder. Isso vai ajudar o professor a preparar, junto com o professor regente, de acordo com o plano de aula que o professor regente já tem. E a experiência vai ser feita baseada no que o professor planeja explicar para a turma. Também
pode ver, através desse questionário, se os alunos têm um entendimento correto sobre alguns conhecimentos, por exemplo, difusão da luz, as cores, a percepção das cores, ondas, a difração, como acontece a difração, a interferência da luz, como é que ela acontece também. Então, são perguntas voltadas para saber o que esses alunos já sabem sobre esses conceitos. Os materiais usados são bem simples. Cartolina, fita adesiva, um anzol, sabão ou sabonete e fio de cabelo também é usado. Mas dois itens são bem importantes, que é um laser na cor verde e uma lanterna na cor branca. Essa aqui é a lanterna, uma lanterna de LED, tem uma determinada potência. E esse é o laser na cor verde. Então, esses dois itens, o laser verde, e foi encontrado por aproximadamente R$ 50. Esse laser precisa ser especificamente esse, é preciso dar atenção a esse sentido, porque ele precisa ter uma determinada potência e ele precisa ter uma peça chamada colimador que possa ser retirada. O nome dessa peça é colimador. Então, quando tira essa peça, ele consegue um efeito mais forte. E a lanterna, com a luz branca de LED, foi encontrada por aproximadamente R$ 35. É importante que seja de LED. Mas atenção, o laser não é aconselhado entregar para os alunos brincarem, porque o laser é perigoso, eles podem mirar no olho um do outro, isso pode causar problemas. É melhor que o laser fique na mão do professor apenas. As lâminas de barbear também, que são bastante perigosas, é bom que seja manuseado apenas pelo professor. Mas pode pedir que os alunos tragam os outros materiais, como o papel, a fita adesiva. Aí pode pedir para que eles tragam esses materiais para a sala no dia da aula, para que possam organizar o experimento juntos. Mas e as aulas, como serão? Então, na segunda aula, o tema vai ser a dispersão da luz e a cor de um corpo. Então, serão usados a lanterna de LED e também o CD. Olha só. Aqui é o CD. Então, quando a luz branca foi emitida no CD, então será percebida a decomposição da luz branca, aparecendo as outras cores. Então, primeiro vai usar a lanterna, né, na cor branca, para ver as cores.
o espectro visível das cores, provando que a luz branca ela é composta por várias cores. Como a gente vê aqui na figura B. Na figura A tem a imagem do CD e a luz branca incidindo sobre ele. E na figura B, a gente pode ver essa decomposição da luz branca. Você pode aproveitar para fazer perguntas antes de fazer o experimento. Perguntar, né? Quando eu incidir a luz branca, o que, é que vai acontecer? Quais são as cores que irão aparecer? Por que isso vai acontecer? Para deixar os alunos curiosos. E depois que realizar o experimento, eles perceberão a resposta. Se não for a luz branca, se fosse outra cor, como aconteceria? Então, aí vai ser feita a troca usando o laser, incidindo mais uma vez sobre o CD. Então, ele vai ver, eles vão perceber que não se decompõe em outras cores. Então, pode perguntar, né, por que esse fenômeno acontece? Quando usou a luz verde, não se decompôs em outras cores. Então, pode ouvir a opinião deles e depois o professor pode acrescentar alguma explicação. Na aula 3, pode usar um refratário de vidro. Foi usado, né, um refratário de vidro com água dentro. Aí apoiou esse refratário, mas deixando a parte de baixo livre. Se quiser que a luz seja projetada no teto, então coloca a lanterna embaixo. Se quer que a luz seja projetada no chão, coloca a lanterna de cima para baixo. Então usou a lanterna de LED. Então coloca um pouco de água no refratário. Então pede para um aluno para ele pegar um lápis e fazer um pulso com a ponta do lápis dentro da água, com a lanterna posicionada adequadamente. Então, faz um pulso com o lápis e vai observar as ondas, como podemos observar na figura B. Então, é possível ver as ondas. Mas, ainda no refratário com água, pode pegar 2 pedaços de madeira, posicioná-los dentro do refratário. Pode começar com a distância de 2 centímetros entre eles, como mostra aqui, ó. Coloca dentro do refratário de vidro, uma distância de 2 centímetros, com a água, aí pega o lápis, faz um pulso, com a lanterna continuando ligada, para observar a onda, como é que ela reage, e depois vai espaçando esses 2 pedaços de madeira e fazendo pulsos e observando como é que se comporta. É importante pedir que os alunos peguem o celular e possam filmar todo o experimento, porque depois pode passar em câmera lenta e aí é possível perceber com clareza os detalhes das ondas, as cristas e os vales. Então, todos os experimentos de todas as aulas pode solicitar que os alunos filmem, tirem fotos e depois assistam. Isso vai deixar eles engajados e mais animados a participar da aula. Então, eles podem perceber as ondas. Ainda a aula 3,
Lembrando que a aula 3, o tema é o estudo das ondas, os conceitos e os fundamentos. Então, continuando a aula 3, esse é bem interessante. Vai usar o laser verde e também vai usar essa estrutura aqui, ó. Usa uma seringa com água presa, né, numa estrutura e vai deixar uma gotinha suspensa. Não pode apertar muito para que a gota caia, não. Veja só. Aqui, ó. A gotinha tem que ficar dessa forma, presa na saída. Vai apertar um pouquinho a seringa e deixar essa gotinha presa na saída da seringa. Não deixa ela cair. Porque é nessa gotinha, veja só. Que vai mirar o laser. O laser vai incidir diretamente nessa gota de água e ela vai projetar na parede, como se fosse um microscópio. Aqui é a estrutura, a seringa com a gotícula de água presa. Aí aponta o laser para essa gota de água. E aí a projeção conforme a figura B. Então, dentro da água vai ser possível ver os micro-organismos. De verdade. Dá para ver o movimento deles. Como se estivesse vendo um microscópio. Porque aquela gota de água, porque aquela gota de água vai funcionar como uma lente e ela vai ampliar a imagem. Quando o laser passar, a velocidade dentro daquela gota de água vai ser diferente. Então, ele vai atravessar a gota de água e vai conseguir projetar a imagem. E vai conseguir ver o que tem dentro. Por exemplo, você pega uma água suja e coloca lá aquela gotinha saliente, e aí você coloca o laser diretamente e vai projetar a imagem. Vai ver os micro-organismos se mexendo. É bem legal. Os alunos vão ficar admirados e bem animados. Então, na aula 4, o tema é difração e interferência da luz. Vai usar mais uma vez o laser verde. Então, veja a figura A. Vai pegar um plástico e colocar eles bem próximos um do outro. Quase se tocando. E aí vai incidir o laser nessa fenda. E será projetado essa imagem, a figura B. Então, você vê aquela pequena fenda quase grudado um no outro. Quando apontar o laser, não vai aparecer uma linha contínua, vai aparecer uma linha pontilhada, com as regiões claras e escuras, as regiões construtivas e destrutivas. Então, eles vão entender o conceito mais claramente.
Perceber que a região com cor é a região construtiva e a região sem cor, ou escura, é a região destrutiva. Eles vão observar esse pontilhado, porque se refere à difração da luz, passando por uma fenda. E continuando ainda com o mesmo tema, na aula 4, agora vai colocar um espaço maior entre as estruturas e prender um fio de cabelo. Cola com a fita adesiva e vai passar lá um fiozinho de cabelo. Não sei se dá para ver direito, mas se ampliar dá para ver que tem um fiozinho de cabelo. Então, vai apontar o laser para que ele toque exatamente no fio. E veja a imagem que vai ser projetada. Veja, na imagem B você vai ver a difração por fio de cabelo. Então, agora usando uma lâmina de barbear, tipo essa aqui, mas é importante, né, ter o cuidado para proteger essas lâminas, para não se cortar. Mas também vai deixá-las bem próximas, uma fenda mínima, e incidir o laser entre essas lâminas. E esse vai ser o resultado, como pode ver aqui na figura B. Também vai ser essa linha pontilhada. Mas podem tentar de outra forma também. Usar a lâmina de barbear de forma perpendicular. Uma fenda na vertical e outra fenda na horizontal. Veja, tem uma na vertical e outra na horizontal e o laser vai passar por essas fendas. E vai dar esse resultado aqui que a gente observa na figura B. Ele passa pelas fendas e dá esse resultado, que é a difração nas fendas ortogonais. Ainda usando fio de cabelo, pode prender um fio na vertical, outro fio na horizontal, e onde eles se encontram, incidir o laser. E esse é o resultado obtido. É importante dar atenção às distâncias. Vai alterando a distância do laser. Por exemplo, nesse experimento aqui, de uma fenda, o laser, a incidência dele foi numa distância de 1 metro. Nesse caso aqui, entre uma lâmina e outra, tem 10 centímetros. E aí, coloco o laser. Nesse outro caso, a distância foi de 3 metros. O laser estava a 3 metros do objeto. Mas foi feita uma modificação, onde os fios de cabelo estavam lá presos. Então, foi deixado próximo 0,5 centímetros. Bem próximo. Então, quando o laser passou, olha só a imagem que surgiu aqui na figura C.
Então, veja que projetou uma imagem diferente. A distância vai alterar, né? Primeiro vimos umas linhas pontilhadas, mas ao aproximar o laser, vimos essa imagem maior. Essa é a difração de Fresnel. Nessa experiência foi usado um sabonete, posicionado o laser sobre o sabonete e o anzol preso ao sabonete. Esse anzol aqui, desse tipo. Então veja que esse orifício é o que está exposto aqui. Então o laser vai incidir nessa borda dessa argolinha que fica no anzol e vai projetar uma imagem na parede. Esse foi o resultado encontrado. Então, nesse caso, ó, perceba que o colimador foi retirado para poder potencializar o efeito. Aí conseguiu esse resultado, certo? Por isso que precisava ser esse laser especificamente. Mas no artigo consta o link do laser para caso a pessoa queira adquirir o mesmo. Então, dá para fazer várias experiências, por exemplo, com a lâmina de barbear, incidindo na borda, ou então no meio, mas eles numa posição diferente, ou posicionando o fio do cabelo de forma diferente, alterando a distância também. Então, pode ir fazendo vários experimentos, lembrando de sempre antes fazer o questionamento, saber o que os alunos esperam que vai acontecer. Depois que realiza o experimento, perguntar por que aconteceu, fazer com que os alunos se expressem e também passar a explicação. Essa imagem aqui é da difração próximo da borda da lâmina de barbear. Quais foram os resultados alcançados? Então, foi feita a pesquisa, foi aplicado o questionário aos alunos, foram feitas as aulas. Os autores notaram alguns pontos interessantes. Por exemplo, os alunos ficaram bastante engajados. Então, eles mudaram aquela ideia que eles tinham de que a física é chata. Eles passaram a ficar curiosos, interessados, dando opinião, o que iria acontecer. E também, ao final da aula, os alunos já perguntavam o que seria feito na próxima aula, o que eles iriam estudar, se ia ter experimento. Eles ficavam curiosos e bastante empolgados, eles queriam mais. Outro ponto também é que quando o professor pediu para eles trazerem um material e pediram para que eles mesmos filmassem a observação e depois assistindo juntos, né, em câmera lenta, então eles se sentiram parte do processo. Não foi só o professor naquela posição autoritária. Todos interagiam. Isso deixou a aula bastante animada. Então, os alunos não se distraíam, eles mantinham a atenção. Também, outra sugestão que consta no artigo é a disposição dos alunos na sala. Os alunos enfileirados podem modificar para que eles ocupem os lados da sala. Porque o experimento sendo feito no meio,
da sala, todos tendo uma visão boa do experimento. Ou então em círculo, ou então em quadrado. Então, todos têm uma visão boa do experimento, porque quando eles estão sentados em fila, às vezes eles se distraem, bate papo, conversa, mas quando eles estão em círculo, ou então em U, eles conseguem ter uma atenção melhor. Também o fato de os alunos expressarem seu conhecimento, o que entenderam, o que foi que eles perceberam, fazendo com que eles construíssem o conhecimento. Isso ajuda na memorização e no aprendizado efetivo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Tchau.